Se liga, você sabia que tem uma galera com uma estratégia montada para se aposentar aos 40 anos e viver de renda daí em diante? Eu fiquei curioso, acho que você também, fui atrás dessa estratégia e identifiquei uns furos nessa teoria. Matematicamente é até possível, mas olha, tem muito a melhorar. Se você quiser saber como é essa estratégia e ouvir meus pitacos de como você pode adquirir sua independência financeira de maneira mais saudável, assiste esse conteúdo que ficou muito massa. E aí, EconoWeeker, sussa? Eu tô ótimo e já responde aí, que idade você gostaria de se aposentar? Você realmente queria parar de trabalhar? Na hora que você atingir sua independência financeira, você arrumar outra atividade profissional ou qualquer coisa do tipo? Comenta aí pra gente bater um papo logo embaixo aqui do vídeo. Vamos pro que interessa, o que é o FIRE Movement? É um movimento de pessoas que encadeiam um conjunto de raciocínio, uma estratégia bem desenhadinha pra ter independência financeira o mais cedo possível e se aposentar o quanto antes, idealmente aos 40 anos de idade. FIRE é uma sigla, FIRE Movement. FIRE é de Financial Independence Retire Early, que é independência financeira, aposentadoria precoce. Esse assunto tá muito em alta fora do país, em lugares como Estados Unidos, países da Europa, mas tá começando a ficar muito popular também aqui no Brasil, principalmente entre os millennials, né, que é a galera que nasceu ali dos anos 85, 90, mais ou menos da minha idade, e esse assunto tá começando a ganhar corpo aqui no Brasil em fóruns, podcasts, blogs e coisa do tipo. Qual que é a estratégia dessa galera em basicamente 3 passos? Você precisa acumular, juntar um dinheiro, investir uma grana, ter um patrimônio de 25 vezes o seu gasto anual ou 300 vezes o seu gasto mensal ou a meta que você pretende ter de gasto na sua aposentadoria. A conta é razoavelmente simples. Vamos supor que hoje você gasta R$4.000 e esse é o nível de gasto que você gostaria de ter na sua aposentadoria. Então isso seria equivalente a R$48.000 por ano ou R$1 milhão, que seria 300 vezes esses R$4.000. 25 anos de gastos garantidos. Outro passo importante é que essa galera tenta economizar no mínimo 50 a 60% do que ganha, e tem uma galera até mais hardcore, mais deep, que tenta economizar 90% do que ganha. Vamos supor que esse FIRE ganha R$10.000, para deixar a conta mais fácil. Esse cara, ele tenta economizar entre 5 e 6 mil reais, e a galera mais hardcore tenta economizar R$9.000 e viver só com os R$1.000 que restam. Agora, para pensar no cara que ganha R$1.000. Puta, parece meio difícil ele conseguir economizar 500, 600 reais e viver só com o restante. Na verdade, se você economizar 10, 20% da sua renda, dependendo da sua idade, você já vai conseguir se aposentar com bastante tranquilidade, mas só aos 65 anos de idade. Se você quiser fazer a conta, inclusive, de quanto você tem que economizar, uma ajuda disso, tem um vídeo que eu tô deixando no card, o link aqui na descrição, que é a regra 50-30-20. Ele fez muito sucesso aqui no YouTube, fez muito sucesso também lá na nossa coluna do UOL, então dá uma olhada que tá ajudando muita gente. Outro passo importante é que esse cara, essa pessoa que tenta se aposentar muito cedo, ela tenta ganhar o máximo possível, ter o máximo de aumento de salário ao longo da sua curta carreira, e para isso essa pessoa normalmente trabalha loucamente e vive a vida gastando o mínimo possível, como eu falei, sem às vezes até pequenos prazeres, nada de serviço de streaming desnecessário, idas ao restaurante no máximo uma vez por mês, gastando o mínimo possível nessa saída, não vai ter carro, não vai ter imóvel próprio, não vai passear, vai tentar fazer o mínimo de viagens possível. A vida é trabalho e quase nada de lazer. E óbvio, outro passo importante, o terceiro e último passo importante, é ter um investimento que renda acima da inflação. Mas a gente já vai falar disso. Beleza, mas tem alguns pressupostos que você precisa cumprir, além desses grandes objetivos. O primeiro deles é que você vai se valer do que eles chamam de TSR, taxa segura de retirada de no máximo 4%. O que quer dizer que na hora que você se aposentar, lá com seus 40, 50 anos, dependendo de quantos anos você tem e a estratégia que você conseguiu seguir, você vai retirar daquele patrimôniozão que você conseguiu juntar, daquele dinheiro que você conseguiu investir para se aposentar, 4% dele, e esse dinheiro então, em teoria, vai durar 30 anos, que é quando ele se esgota. E tudo isso ajustado pela inflação. Essa galera leva isso em conta. Então, os R$4.000 eventualmente que você tem de renda hoje, quer manter isso na sua aposentadoria, vai ser corrigido pela inflação, porque seu investimento vai render mais que a inflação, inclusive é um dos pressupostos. Falando nisso,
isso, a sua carteira, os seus investimentos, ele tem que ter um retorno de pelo menos 5 a 6% de juro real, ou seja, acima da inflação. Considerando um cenário em que a inflação no Brasil vai girar em torno de 4% ao ano, isso significa que você vai ter uma carteira de investimentos que vai ter um rendimento nominal entre 9 e 10% ao ano. O terceiro e último pressuposto é que você tem que economizar pelo menos 50 a 60% do salário todo mês. Se tiver algum incremento de renda, uma promoção, você não vai aumentar o seu estilo de vida, o seu padrão de vida, você vai continuar vivendo do mesmo jeito ali, quase no miserê. Inclusive, tem um cálculo que pode ser feito de maneira bem automática num principal blog, no principal site dessa galera aqui no Brasil, que é o aposenteaos40.org.br. Se você colocar lá quanto você consegue economizar por mês, qual que é o seu objetivo em idade de aposentadoria, quantos anos você tem hoje, qual a taxa segura de retirada que você pretende fazer, ele vai calcular tudo certinho para você. Tá, eu acabei de explicar as principais linhas dessa estratégia FIRE, desse FIRE Movement, para se aposentar aí o mais cedo possível, parar de trabalhar, viver só de renda. Mas tem alguns buracos nessa teoria. O primeiro deles, que foi a última coisa que eu acabei de falar, é que você precisa ter, na realidade aqui do Brasil, um retorno da sua carteira de investimentos entre 9 e 10% ao ano. Olha, isso é totalmente possível de ser atingido, mas está longe de ser garantido, principalmente em estratégias de investimentos um pouco mais conservadoras. Por exemplo, se você investir hoje no Tesouro Selic, é lógico que esse movimento não fala para você investir lá, você vai ter 2% ao ano de retorno. Tem uma diferença aí tanto aí na taxa de rentabilidade. Outra crítica que eu faço é que economizar metade do salário ou até mais do que isso parece também muito distante da realidade do brasileiro, que vive aí uma parcela muito pobre e as coisas bastante caras aqui no Brasil. O Brasil não é considerado um país barato de se viver, principalmente se você viver em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo ou outras metrópoles aqui do Brasil. Outra crítica que eu faço é que seguir essa estratégia e juntar um patrimônio para você se aposentar e esse dinheiro durar 30 anos não me parece nada prudente, principalmente se você realmente conseguir se aposentar aos 40 anos de idade. 40, 50, 60, 70, o dinheiro acaba. E aí? Sua expectativa é viver até os 70 anos? As estatísticas aqui de expectativa de vida do Brasil já estão na casa dos 84, 85, 86 anos de idade. Aí você vai voltar a viver do INSS, vai acabar teu dinheiro, vai viver de favor? Porra, eu pelo menos espero que eu viva até os 100 ou até mais. Não sei. Me pareceu meio furado isso aí. Eu tenho outras críticas também. Cara, eu acho que tem muita gente, pelo que eu pesquisei dessa comunidade do FIRE Movement, que, cara, simplesmente dá a impressão que odeia o trabalho. E aí, em vez de ele tentar mudar de trabalho, seguir uma nova carreira ou encontrar um novo objetivo na vida dele, ele simplesmente se bitola ainda mais no trabalho com a expectativa de economizar o máximo possível, ganhar o máximo possível para se livrar daquele trabalho na hora que se aposentar. Eu pergunto, não seria melhor, eventualmente, em vez de economizar tanto assim, começar a fazer um trabalho de autoconhecimento para ver o que faz sentido para ele, para mudar de carreira, de repente investir num negócio próprio, em algo que lhe traga propósito ou coisa do tipo, e aí, em vez de economizar tanto, ele abre a possibilidade de trabalhar em outra coisa, ter uma empresa ou qualquer coisa assim, e às vezes até perca esse estímulo de se aposentar, parar de trabalhar. Pô, desse jeito você vai ter desperdiçado um período muito importante da sua vida praticamente só trabalhando e sem viver praticamente nada. Eventualmente, se você investisse em outra coisa, não um investimento só de financeiro, que é o que o FIRE Movement tá falando que você tem que fazer, mas investisse na sua carreira, em autoconhecimento, numa terapia, empreendendo, buscando algo com mais propósito para você, você tem o potencial de dar muito mais resultado, porque realmente você gosta de fazer aquilo e eventualmente você vai ter uma receita muito maior e a chance de realmente se aposentar muito antes do que o FIRE Movement pregaria, só que aí você nem veria necessidade de se aposentar. Pô, você tá fazendo algo que você ama, que te traz estímulos, sentido de propósito na vida, sei lá, essa lacuna aí ficou meio sem explicação pra mim. Outra coisa que eu questiono muito e sempre falo aqui no EconoWeek, antes de conhecer esse FIRE Movement, é que, cara, a independência financeira é só a hora que você tem dinheiro suficiente pra parar de trabalhar e viver de renda? Pra mim isso não é independência financeira, esse é um grau bastante elevado de independência financeira. Pra mim, se você já tem uma reserva de emergência, por exemplo, você já atingiu um nível de independência financeira surreal, porque você tem autonomia pra decidir onde você vai trabalhar, pra se alguma coisa der errado na sua vida, perder o emprego,
emprego, quebrar a tela do seu celular ou qualquer outro exemplo, você ter mobilidade para se virar e lidar com essa situação. Então, não sei, eu acho que não precisa juntar aquele R$1 milhão do exemplo que eu dei, ou talvez uns 50, 60 mil reais, começando a falar da reserva de emergência, já te dá um grau de independência financeira absurdo e você não precisaria ficar bitolado em atingir uma grana para você se aposentar. Tudo isso, para mim, tá tudo ligado a uma ansiedade muito louca dessa galera de se aposentar, e aí, como eu falei, desperdiça a vida nesse anseio, sendo que tinha que aproveitar muito melhor essa trajetória. E outra coisa super importante que essa galera negligencia nessa estratégia é se alguma coisa dá errado no meio do caminho. A estratégia é razoavelmente bem montada, tem lá as taxas de retorno que você tem que ter, quanto você tem que economizar, etc, para atingir esse objetivo e se aposentar muito cedo, mas eles não botam na estratégia nada que um planejador financeiro sério botaria, como um plano de saúde, se alguém ficar doente, um seguro de vida que às vezes te proporciona uma renda garantida, caso você tenha um seguro de vida, em caso de invalidez, de você ficar doente e não poder trabalhar, de você ser internado e qualquer coisa desse tipo. Tudo isso aí os caras nem tocam no assunto. E aliás, isso podia ruir toda a estratégia, né? Imagina só, você começou aos 28, 30 anos, que é a idade dos millennials, e aí tá chegando nos 35, 36, 37, tá juntando toda a grana, sei lá, infelizmente algum familiar passa uma dificuldade, tem um problema de saúde, falece, ou mesmo alguém da sua família, e aí? Você vai tirar esse dinheiro daí, sua estratégia foi empurrada, você não viveu nada até ali e dançou. Tá bom, mas eu não vou só meter o pau, porque realmente eu acho que esse raciocínio todo do FIRE Movement traz mais pontos positivos do que essas críticas que eu acabei de falar. Eu, por exemplo, sou adepto de um esforço na direção de praticar o minimalismo na vida, que é muito diferente de fazer um voto de pobreza. Eu mesmo tô me desprendendo de muita coisa, tento viver com o menos possível de coisas, porque a gente dessa maneira consegue economizar, consegue ter pra si, guardar pra si só o que de fato é importante, em vez de ter 1 milhão de coisas que não significam nada e é só um fardo que gera gasto na sua vida e inclusive traz uma aflição, porque você nem consegue fazer a reflexão do que de fato vale a pena ter, vale a pena gastar dinheiro, que te traz alegria de verdade. Outro ponto importante é que talvez esse momento que a gente vive de mais distanciamento social, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, propicia muito uma reflexão de esforço nessa direção que os FIREs propõem. Se é para fazer um esforço de viver gastando o mínimo possível e tentando ganhar o máximo, se é que essa realidade se adequa a você, essa é a hora. Além disso, eu acho que vale a pena visitar o site que eu tô deixando aqui na descrição, o principal site brasileiro desse grupo de discussão, que é o aposenteaos40.org.br. O link tá aqui embaixo, que a ideia é mais completa que essa, mas sendo o velho chato, o site não é lá dos melhores construídos, mas assim, dá pra você acompanhar o raciocínio e dá pra extrair coisa boa de lá sim. E se essa discussão toda te levantou a reflexão aí de, putz, eu não sei nem quanto eu já tenho de dinheiro agora, não sei se o tanto de dinheiro que eu juntei ou que eu penso em juntar tem a ver com a minha idade, com o tanto que eu preciso para me aposentar, eu fiz esse conteúdo que tá aqui em cima no card ou no link aqui da descrição, primeiro comentário fixado, também vou deixar lá aqui pra quem tá assistindo no YouTube, que é a regra 1369. Eu não vou me alongar aqui, mas ela tem uma continha bem simples para você saber se, dependendo da sua idade, você já tem a grana que você deveria ter equivalente a essa sua faixa etária para chegar com a sua aposentadoria tranquila, seja os 65, os 65, a galera aí dos 40, essa minha continha não vai valer não. E o que você achou do FIRE Movement? É um bando de louco? A galera realmente tá num propósito legal? Eu já dei minha opinião, tô deixando outro link aqui, outro vídeo na verdade para você assistir e o link para você se inscrever. Deixa aí seu like, copia o link aqui em cima e compartilha com o máximo de pessoas para fazer a bagaça viralizar, porque apesar de eu ter metido o pau, é uma discussão muito importante que a gente tem que fazer. Acabamos de sair de uma crise embaçada que se a gente tivesse uma graninha guardada que nem os FIREs aí estão fazendo, seria muito mais fácil. Um abraço e até a próxima.